No RF Convida de hoje, vamos conversar com os cineastas Enoque Carvalho e Matheus Farias, que escreveram e dirigiram Inabitável. O filme recebeu o prêmio de revelação de curta-metragem de ficção na edição desse ano do Festival de Cinema Cine Latino, que está sendo realizado em Toulouse, no sudoeste da França, nessa semana. Olá, Enoque e Matheus, muito obrigada por conversarem comigo. Olá, Olá, Daniela. Olá, pessoal do RFI. é um prazer. A gente tem uma etapa importante para o setor da cultura aqui na França nessa semana. Foi dado mais um passo em direção à reabertura dos locais culturais, museus, cinemas, salas de espetáculo, e essa data coincidiu com o início do Cine Latino presencial, porque a edição do ano passado foi cancelada por causa da pandemia e desse ano foi adiada de março, então, para junho, e está ocorrendo agora. A gente sabe que o Brasil ainda é palco aí de um momento extremamente grave da pandemia, mas eu gostaria de saber qual que é o sentimento de vocês, como cineastas, de verem esse momento de retorno, de retomada da cultura. A gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz de ver que vocês aí já estão conseguindo avançar, né, para uma espécie de nova normalidade, uma nova reconfiguração do que a gente entende como normal. E tudo isso deve estar acontecendo, claro, porque houve uma preocupação em vacinar a população, em incentivar que a população se cuidasse da sua saúde, e coisa que não aconteceu aqui no Brasil, que é um cenário completamente diferente e oposto. A gente ainda está longe de chegar nesse patamar de reabertura. Pelo contrário, aqui onde a gente mora, que é em Pernambuco, o governo há um mês que vem intensificando as medidas de restrição. Quando a gente achava que a gente iria relaxar novamente essas medidas, elas foram novamente reforçadas, e agora todas as praias estão fechadas, os parques estão fechados. Então, é uma situação que a gente achava que estaria melhor a essa altura, e não está por conta de tudo que a gente já sabe, de descaso, né, de ausência de um governo que não quis que a população se cuidasse, não quis antecipar a vacinação, e agora a gente está colhendo as consequências, e essas consequências elas não vêm só através das restrições, elas vêm com o número de casos aumentando, a previsão de uma terceira onda no Brasil, e é muito triste. Assim, a gente fica muito feliz por ver que outros países como a França estão avançando, que as pessoas estão mais seguras, e que oportunidades como essa do Cine Latino, que vai acontecer presencialmente, já são possíveis, mas que no Brasil não há essa previsão. Assim, não há um festival no Brasil daqui até o final do ano que esteja prevendo ser presencial. E aí a gente entende que, claro, não há um horizonte, não há um futuro, você não consegue vislumbrar os meses à frente, né? Não. E aí eu acho que a gente fica nessa situação de incerteza. A gente já recebeu convite para ir à França, recebeu convite para ir a Portugal, e a gente não sabe como é que a gente vai lidar com essa situação, uma vez que a gente não pode sair do Brasil. Já completa um ano que o filme está viajando sem a gente, né? A gente viaja pela tela de um computador, participando dos debates ou acompanhando os festivais de maneira online, mas de longe essa é a melhor maneira de você acompanhar seu filme, né? Mas isso tem trazido felicidade para a gente, sim, ver que o filme está alcançando esses lugares, esses espaços, tem exibido na Europa, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, na Ásia, e as pessoas têm respondido ao filme, e o filme tem acompanhado essa tendência de circular, e isso, pelo contrário da situação que está sendo posta, tem deixado a gente muito feliz. Tu tem certeza que ela não falou nada, assim, se conhecer alguém, um namorado, nadinha? Ela me diria, Gilca. Ela sempre me disse. Sei lá, vai ver que conheceu alguém, resolveu dormir fora e achou melhor não falar nada ainda. Mas a Roberta não é de fazer isso, não. Não é mesmo.
filme, então, O Inabitável, se passa em Recife, conta a história de Marilene, que é interpretada por Luciana Souza, que busca, então, a filha Roberta, mulher trans que está desaparecida depois de ter ido a uma festa. Poderia ser o enredo de um filme de drama, mas é um filme de ficção científica. Então, contem para mim um pouquinho como é que foi essa escolha de transformar uma história que, infelizmente, continua sendo extremamente comum no Brasil hoje, de violência, de desigualdade, de desrespeito da população LGBT, nesse universo distópico. A nossa cinefilia, né, os filmes que a gente gosta e que fomos formados pela nossa PUC-idade ainda, são muitos filmes feitos nos Estados Unidos, filmes de desastre, de ficção científica, muitos filmes de horror. E isso, de certa forma, nos leva a também pensar em narrativas que estejam dentro desse espectro, né? O espectro do cinema de gênero, que é algo que a gente gosta muito e é algo que, infelizmente, ainda é pouco produzido no Brasil, né? Então, quando a gente pensa nessa história, que é uma história de horror, no final das contas, né? Um horror real, um horror da vida real, de uma situação real que se passa no Brasil. O Brasil, pelo 13º ano consecutivo, é o país que mais mata LGBTs e transexuais, principalmente no mundo. Isso são dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil. E essa história tinha tudo para acabar mal, né? Para quem assiste ao filme, consegue talvez entender o que está se passando no filme, qual é o drama que está sendo posto, por que essa mãe está buscando por essa filha com tanta agonia e com tanto desespero. Mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto realizadores LGBTs brasileiros, nordestinos, a gente queria dar um novo final para essa história e, de fato, pegar o público de surpresa, de uma certa maneira, para projetar uma esperança para o futuro. E, muitas vezes, o cinema de gênero ele permite que a gente faça isso de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, né? O gênero ele tem instrumentos que permitem que a gente fale sobre esses temas tão reais de uma maneira mais forte, mais pungente. E, dessa maneira, eu acho que o filme comunica melhor, né? Toca mais as pessoas. Seja pelos elementos de ficção científica que estão entrando no filme aos pouquinhos até o final do filme, eu não vou dar spoiler, ou seja por essa dobra que o filme faz, né, de fato de abstrair da realidade e dar um novo desfecho para essa história que poderia ser horrível e que continua sendo horrível no Brasil, mas que a gente pretende dar uma nova roupagem, um novo desfecho para essas personagens. O Inabitável foi selecionado para o Festival de Sundance nos Estados Unidos, vários aqui na Europa, que vocês citaram. Posso citar Dublin, Glasgow, o Cine Latino, então, em Toulouse. Foi premiado também no Festival de Cinema LGBT de Boston, no Festival de Cinema Latino de São Diego. Queria saber como é que vocês percebem o impacto, o sentimento dos espectadores estrangeiros em relação a essa realidade trágica que, como você citou, Matheus, a gente tem no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Isso é curioso, porque desde a estreia do filme no ano passado, que a gente vem acompanhando a repercussão pela internet, né? E tem muitos comentários que a gente vê de pessoas de fora do Brasil que ficam, de certa forma, horrorizadas com uma perspectiva diferente sobre o Brasil, que é uma perspectiva do Brasil em que há violência, né, cotidianamente, e isso não chega para essas pessoas, né, por falta de circulação de informação e outros motivos. Mas essas pessoas ficam compadecidas e elas, de certa forma, tomam partido, elas tomam um lado na história. E eu acho que esse é o grande potencial do filme, de fazer com que as pessoas sejam apresentadas a um universo que elas conhecem tão pouco, que é esse universo que habita a periferia no Brasil, né, e habita com pessoas trans, com pessoas negras, e elas possam tomar um partido, mesmo que seja no seu nicho, assim, ao seu redor, que elas possam comentar sobre o filme com pessoas que elas conhecem, indicar o filme, e aí a gente inicia uma corrente de discussão em torno das temáticas que estão colocadas no filme, em torno do próprio Brasil, né? Quando a gente mostra um filme como esse para pessoas de fora do Brasil, elas passam a conhecer um outro lado do Brasil. E isso é muito importante para a gente. Eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção, principalmente de pessoas transexuais com esse filme, é a maneira como o filme lida com a transexualidade, com o amor da mãe e da filha, uma pela outra.
e a gente tem tido bastante retorno, comentários sobre isso, sobre essa questão, porque é uma questão que é positiva, ela é um diferencial, porque os filmes costumam colocar essas coisas num outro lugar, essa relação de amor e de afeto, ela sempre vai para um caminho que é um caminho da rejeição, ou um caminho do ódio, do preconceito, e aí a gente inverte essa situação ali entre essa mãe e essa filha, e também colaborar no sentido de abrir uma possibilidade de discussão para que a violência contra pessoas trans e contra pessoas LGBTs ela se transforme, ela diminua, né? A gente vai alcançando novos públicos fora da bolha dos festivais tradicionais e chegando em pessoas que talvez nunca teriam acesso a esse filme. Isso foi uma das coisas que a pandemia também trouxe, né? Que o filme ele cruzou mais fronteiras. Ele foi além, por exemplo, quando ele passou em Sundance, todo mundo que estava nos Estados Unidos conseguia assistir o filme pela internet. Então, isso é algo que a pandemia também terminou trazendo, né, como uma consequência, e que fez com que o filme cruzasse, de fato, essas fronteiras, essas bordas aí que a gente tem quando os festivais são físicos, somente físicos, né? Uhum. Uhum. É surpreendente para o público no exterior esse quadro de violência contra os LGBTs no Brasil? Porque, pelo menos no meu cotidiano de estrangeira aqui, enfim, a imagem que se tem do Brasil aqui fora, aqui pelo menos na Europa, é de um país onde todo mundo convive bem, onde tem paz todo o tempo, que as pessoas são sempre super simpáticas. Quando vocês apresentam essa realidade que a gente conhece tão bem, surpreende as pessoas de fora? Olha, quem diria que o Brasil um dia já foi chamado de país do futuro, né? E eu acho que muito dessa imagem que foi de fato que de fato aconteceu no Brasil por algum tempo e que a gente de certa forma talvez tenha ficado um pouco mal acostumado, tenha reverberado até hoje, porque a situação é muito diferente, sabe? E muito se sabe, talvez, sobre a crise política e econômica que está acontecendo no Brasil, as crises de corrupção e enfim, de crimes diversos, mas pouco se sabe quem sofre mais com esses efeitos, quem está na linha de frente desses efeitos que essa grande crise que já vem há tanto tempo faz as pessoas sofrerem, né? É o povo preto, são as pessoas que moram nas periferias, são as mulheres e os LGBTs. São as pessoas que sempre estiveram na linha de frente e, enquanto essa situação permanecer grave da forma que está, estaremos sempre nessa linha de frente. E é isso, pouca gente sabe. E eu acho que se a gente tivesse a ideia apenas de fazer um filme denúncia, um filme que essa denúncia estivesse posta no texto das personagens ou colocada de uma maneira mais direta, talvez o filme ele não tivesse a relevância e o alcance que ele teve até agora. Porque, mais uma vez, como eu falei, quando a gente integra o cinema de ficção científica, quando a gente integra os instrumentos do gênero, de certa forma, isso atrai mais as pessoas, atrai mais os olhares para o filme, e isso faz com que as pessoas entendam e compreendam mais a nossa realidade, né? O cinema também serve para isso. O cinema serve para as abstrações, para uma simples estética, mas ele também serve como uma denúncia, ele também serve para relatar uma situação grave que acontece no nosso país. E nós, como realizadores LGBTs brasileiros, diante dessa situação, em 2020, 2021, não seria diferente a gente falar sobre essas coisas, porque são coisas que nos tocam, e tocam nossos amigos, e tocam a nossa família, e tocam pessoas que a gente conhece. E sim, eu acho que as pessoas têm tido conhecimento sobre essa questão no Brasil, porque o filme ele fala sobre esse problema de maneira muito frontal, né? Para quem assistiu o filme vai entender assim como o filme ele vai se dando para um certo desfecho e todo mundo vai entendendo qual é o possível desfecho, mas aí o filme ele apresenta uma outra saída para essa situação. E de fato assim, eu já falei isso outras vezes, mas eu acho que o nosso papel nesse momento é de tentar projetar ideias e esperanças para o futuro. E tem sido muito difícil fazer isso no atual momento, porque a gente não sabe quando a gente vai ser vacinado, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, e estar vivo no Brasil hoje é um ato político por si só.
Então, se há algo que a gente possa fazer para cativar uma esperança pelo futuro, que a gente consiga fazer isso pelo menos a partir dos nossos filmes, porque a realidade ela não está dando conta de nos oferecer esses instrumentos para pensar nos dias que virão, sabe? Exatamente. Aliás, o nome do filme, Inabitável, diz muito a respeito do nosso mundo hoje em vários aspectos políticos, sociais, ambientais. E isso que vocês explicam ainda no começo do filme, que ele se passa antes da pandemia de Covid-19, porque hoje a gente tem mais esse problema ainda. Então, Inabitável é o sentimento, a visão de vocês em relação ao Brasil hoje também, a gente pode dizer? Sim, eu acho que a nossa... É como se fosse o nosso statement, a nossa visão de que esse mundo, não só o Brasil, mas que esse mundo tem sérios problemas a serem resolvidos ainda, que a gente ainda está engatinhando para um lugar que seja plenamente possível de se viver sem que você tenha que se preocupar com a vida todos os dias, principalmente no Brasil, né? E aí eu acho que a gente faz essa declaração como deixando uma carta mesmo, uma carta endereçada a quem possa recebê-la e compreendê-la e absorver um pouco do que a gente tenta dizer no filme, né? E eu acho que o futuro ele depende muito das pessoas, ele depende muito da união das pessoas e de como elas vão se posicionar diante de situações tão graves como essa que a gente está vendo agora na pandemia, tão grave quando a gente pensa no assassinato de pessoas negras no Brasil, de pessoas LGBT. E aí eu acho que, de fato, é um chamado a tomar um lado, né? A gente chama as pessoas para que elas tomem um lado. Todo dia no Brasil desaparecem ou morrem muitas Robertas, muitas Marielles, muitas mulheres pretas grávidas que morreram assassinadas ontem com uma bala perdida na cabeça no Rio de Janeiro, sabe? Essas pessoas elas estão morrendo todos os dias e sem motivo, quer dizer, o motivo é o ódio, né? E o ódio ele une muita gente em torno de um sentimento péssimo, horrível. E é como o Enoch disse, assim, esse filme é uma carta, é uma mensagem na garrafa, assim, é uma mensagem para o futuro, assim. Se a gente não consegue projetar, imaginar a nossa vida aqui, talvez essa vida seja possível em outro lugar. E aí entra a nossa liberdade enquanto realizadores de tentar imaginar que lugar é esse, para onde iremos e que lugar é esse em que a gente possa se preocupar em não apenas permanecer vivos, mas que a gente tenha outras preocupações para além de permanecermos vivos. E justamente diante desse cenário que vocês descrevem, né, e vocês que têm uma produtora de cinema, realizadores, né, como é que está sendo viver hoje no Brasil com todo esse cenário que vocês descrevem do cinema independente? Olha, eu vou falar pela nossa realidade, porque nós somos uma produtora pequena ainda, né? E mesmo assim a gente tem sofrido muito com a crise do cinema brasileiro, assim. Desde 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito, que não se lançam mais editais públicos para a produção de cinema no Brasil. As produções estão paradas, as pessoas não filmam mais, só quem filma são as pessoas que não têm... são as pessoas, na verdade, que têm fonte de financiamento vinda de plataformas de streaming, por exemplo. Então, não se produz cinema no Brasil, o dinheiro está parado, e a iminência desse dinheiro ser liberado para que a gente possa fazer nossos filmes vem atrelado a uma ameaça sobre o conteúdo desses filmes, sobre quem vai aprovar esses filmes, sobre quem vai dizer que filmes serão feitos ou não. Então, vivemos um estado de exceção no Brasil e nas artes, né? O Brasil não consegue pensar na sua produção cultural há 3 anos. Então, estamos, de fato, de mãos atadas e diante de uma ameaça sem precedentes. Quer dizer, de um precedente nos anos 90 que, de fato, o cinema do Brasil acabou e só filmava quem tinha muito dinheiro. Estamos numa situação muito semelhante, com o agravante de, se esse dinheiro for liberado, haverá alguém para decidir a temática que esses filmes serão feitos. Então, estamos diante disso, e para além da produção de cinema, que é o que a gente trabalha, há uma posição muito, muito, muito forte do governo também
em desmontar toda e qualquer estrutura de cultura no Brasil, como é o caso da Cinemateca Brasileira, que está fechada, sem funcionários, há 15 meses. E semana passada, se eu não me engano, apareceu uma notícia nos principais jornais brasileiros dizendo que pelo menos 1.000 filmes que estavam guardados na Cinemateca poderiam já ter sido totalmente perdidos pela falta de manutenção adequada, porque não há funcionários para cuidar desse acervo. Então, não é só a cultura de agora que está sendo perdida, é a cultura da nossa história, a nossa história que está sendo perdida, apagada, guardada em um galpão, sabe? Então, a situação ela é grave, mas quando a gente se aprofunda no assunto, ela ainda é mais grave. Porque isso não é simplesmente uma falta de cuidado com a cultura e com os artistas do Brasil. É uma ação afirmativa contra a classe artística no Brasil. E a gente sabe que um país sem cultura é um país sem vida, é um país sem expressão, é um país sem voz. E, infelizmente, é isso que tem acontecido com os artistas. A gente tem amigos fotógrafos, amigos que trabalham com preparação de elenco, que estão há meses sem receber um centavo, tentando viver de auxílio emergencial, mudando de carreira, sabe, para tentar dar de comer aos seus próprios filhos, assim. Então, é muito grave o que está acontecendo, sabe? A gente tem conseguido se segurar porque a gente trabalha em outras frentes do cinema que não apenas a produção de cinema. Mas se a gente dependesse só disso, a gente estaria perdido. Fica difícil falar em projeto, em perspectiva. Qual que é a esperança de vocês para o futuro do cinema? Olha, no momento, a gente está desenvolvendo o nosso primeiro longa-metragem, e aí a gente não tem perspectiva de quando vai filmar, porque a gente também ainda não conseguimos captar dentro dessa crise toda, mas a gente ainda tem esperança de que daqui a um tempo a situação esteja diferente, que o cinema volte a ser considerado como uma indústria no Brasil, que ele de fato já chegou a ser, né, com 300 filmes lançados num ano, sabe? E aí quando a gente encerrar agora 2021, a gente vai ter um número que representará, sei lá, 10% dessa quantidade ou talvez menos, sabe? E aí eu acho que a gente ainda tem que manter a esperança de que as coisas podem melhorar, elas precisam melhorar, porque todos os países no mundo incentivam suas culturas. Eu não tenho exemplo de um país que tem lidado com a cultura exatamente como o Brasil lida, né? E aí o Brasil tem deixado a cultura oculta, é como se não quisessem que a cultura do Brasil prosperasse, que ela não fosse vista, né? Você entra no site da Ancine e não tem mais informações sobre os filmes que a Ancine patrocina, os filmes que circulam festivais internacionais e que ganham prêmios. A Ancine não tem orgulho mais de contar para o mundo que esses filmes existem, ela esconde. E me parece que a gente precisa continuar se esforçando enquanto sociedade, enquanto cadeia audiovisual, para mudar essa situação, cobrando, sabe, pensar claramente nas próximas eleições quem é que a gente quer ver no poder, porque a gente teve já um péssimo exemplo de gestão, né? Não dá nem para dizer que foi uma gestão, porque não foi uma ausência de gestão, mas a cultura do país, a educação do país, a saúde do país dependem disso, e aí eu acho que a sociedade agora brasileira talvez tenha levado uma grande lição, né? Eu espero que tenha levado uma grande lição. Eu não consigo saber se de fato essa lição aconteceu. Vai demorar um tempo ainda para processar o que aconteceu nesses últimos 3 anos, 4 anos, completa ano que vem, né? No RF Convida de hoje conversamos com Enoque Carvalho e Matheus Farias, diretores de Inabitável, que recebeu o prêmio de revelação de curta-metragem de ficção na edição deste ano do Festival de Cinema Cine Latino, que está sendo realizado nessa semana em Toulouse, no sudoeste da França. Muito obrigada pela entrevista, Enoque e Matheus. Foi um prazer, Daniela. Foi um prazer, muito obrigado.